Fala pessoal, tudo bem? Traves de texto, João Pedro aqui, mais uma vez para falar para vocês aqui, para analisar esse confronto entre o Brasil e Chile, que tá rolando agora no Maracanã. Eu digo tá rolando porque eu vou gravar essa primeira parte do primeiro tempo e depois eu volto para falar sobre a segunda parte da partida. Então, bom, vamos direto ao assunto, aquela coisa, deixar like, compartilhar, se inscrever, manda para todo mundo que vocês conhecem aí, se inscrevam aí, por favor. Então, bora falar do jogo. Bom, o jogo começa com o Brasil pressionando muito. Logo no primeiro minuto o Brasil já tem um escanteio, o Rafinha aí tá aí chamando a torcida e tal. O jogo começa muito bem pro Brasil e o Brasil começa tendo grande chance na bola aérea. O Brasil tem dois escanteios que passa muito perto de fazer o primeiro gol. Logo depois tem uma falta, onde o Brasil bota a bola na área e é gol do Casemiro, um gol que foi anulado. Mas o Brasil mostra uma coisa que pra mim tava fazendo falta na seleção brasileira desde a época do Tite, que é uma bola aérea realmente perigosa, uma bola aérea onde o Brasil tem chance mesmo de ser um diferencial no ataque da seleção, né? E aí por que eu digo isso? O Ancelotti ele tá implementando, pelo menos na minha visão, o que a gente chama de set pieces, né? O que a gente vê bastante na Premier League, no Arsenal, por exemplo, que são jogadas ensaiadas no escanteio, jogadas organizadas, onde você tem os zagueiros fazendo certas movimentações, os atacantes fazendo outras movimentações, todo mundo na área sabe o que fazer ali. Uma gente vai pra frente, outra galera vai pra trás da trave, realmente tem uma certa organização ali, e o Brasil chegou bem em todas as boas aéreas que teve, né? Inclusive fazendo gol com o Casemiro, que foi anulado, né? Então o Brasil começa muito bem, começa nessa pressão, e bom, vamos agora analisar um pouco da parte tática também. O Brasil tá jogando realmente num 4-2-4, mas com a bola o Brasil tá postado num 3-5-2. Por que um 3-5-2? Eu vou falar pra você. Porque o Brasil tá postado com o Alisson aí fazendo uma linha de 3 zagueiros, o Douglas Santos pela esquerda, o Marquinhos ali no meio e o Gabriel Magalhães na zaga também, os 3 zagueiros. E na parte do 5, do 3-5-2, temos o Bruno Guimarães e o Casemiro fazendo a dupla de volantes, o Gabriel Martinelli fazendo a ala esquerda e o Wesley fazendo a ala direita. Destaque pra esses dois, tá? Que eu acho que fizeram um primeiro tempo muito interessante. O Gabriel Martinelli indo e voltando na marcação, assim como o Wesley, mas os dois atacando muito ali e sendo dois jogadores mais fixos mesmo, fazendo a função quase de um ponta direito, o Wesley quase de um ponta esquerda, o Gabriel Martinelli. E pra terminar esse 3-5-2, o último homem do meio campo, que é o camisa 10, e depois os dois atacantes lá na frente, estão revezando muito entre si. No começo do jogo, o Rafinha e o Estevão estavam dividindo muito a função do camisa 10, mas ao longo do jogo, a maioria da parte do primeiro tempo, quem fez mais a função do camisa 10 mesmo foi o Rafinha, e ali na frente a gente tinha o João Pedro fazendo mais a função como um camisa 9, e o Estevão jogando de segundo atacante. Eu acho importante falar que ele tá realmente jogando como segundo atacante, não como ponta direita. Quem tá fazendo a função do ponta direita, de ficar lá perto da lateral e pegar a bola ali, é o Wesley. O Estevão tá jogando bem perto do meio campo, e eu acho muito interessante falar que o ataque do Brasil tá muito móvel. Se você assistiu meu vídeo sobre o que eu esperava da seleção brasileira, eu esperava muito que esse ataque fosse móvel e muito que ele não tivesse posições fixas. E foi isso mesmo que aconteceu. Foi isso mesmo que estava acontecendo, porque esses três estavam revezando muito a função do camisa 10 do ataque. O Estevão, o Rafinha e o João Pedro, tá? O Rafinha ficou mais como camisa 10, mas ele também trocava bastante com o Estevão. Quando o Estevão vinha fazer a função do camisa 10, o Rafinha fazia a função do segundo atacante pelo lado esquerdo, o João Pedro ficava mais como um camisa 9 do lado direito, mas também aconteceu do João Pedro vir fazer essa função do camisa 10, receber a bola lá atrás, e o Estevão e o Rafinha ficarem mais espetados na frente ali, os dois fazendo uma função meio de falso 9 ali, o Rafinha pela esquerda e o Estevão pela direita. O que me interessou bastante. Eu acho que é muito importante, muito fundamental, algo que não acontecia com o Dorival, e eu estou vendo acontecer com o Ancelotti, aconteceu no jogo contra o Paraguai também, é esse ataque móvel da seleção brasileira, é esse ataque onde não tem uma posição fixa, e os jogadores conseguem flutuar entre as áreas que eles têm maiores valores, maiores tendências de jogar bem, não só ficar fixos ali como pontas ou como um camisa 9 de parede. Por exemplo, o Estevão tá jogando ali como um segundo atacante, vindo pegar a bola pra camisa 10, mesma coisa do Rafinha, e mesma coisa do João Pedro também. Quando o João Pedro vem receber a bola de camisa 10, dá muito espaço pros dois, pro Rafinha e pro Estevão ali na frente também, os dois ali como um segundo atacante. Então tô gostando de ver o ataque do Brasil, tô achando muito móvel e muito interessante. Bom, além disso, eu falei que o Brasil tá jogando com a bola num 3-5-2, sem a bola, o Brasil tá marcando num 4-3-3 mesmo, com o Rafinha ali a função de 10, o Martinelli na esquerda, e marcando num 4-3-3 normal, o Estevão marcando ali na ponta direita mesmo, e o João Pedro fazendo a função do 9 na marcação, né? Mas esse do Brasil ficar sem a bola aconteceu muito pouco, porque o Chile, pelo menos até os 10 primeiros minutos, não conseguia nem passar do meio de campo. Depois teve aquela bola ali que o Alisson saiu um pouco estranho, o Marquinhos, né? Falar do Marquinhos, tá? O Marquinhos tava impedido, eu acho, no final, mas o Marquinhos dá uma grande tirada, assim, o Marquinhos vai muito bem no lance, faz uma excelente função como o zagueiro líder que ele é da seleção. E, bom, o Brasil realmente a gente não tá conseguindo muito ver esse Brasil sem bola, porque o Brasil tá dominando a partida mesmo, o Brasil tá fazendo um excelente primeiro tempo. E depois, né, acontece o gol. Antes do gol, o Brasil tava muito com a bola, como eu vinha dizendo, tava chegando, mas tava faltando
acertar o último passe, a finalização, parecia que a bola tava pipocando ali, teve algumas finalizações que a bola bateu, foi respingando, assim, mas o Brasil tava chegando, e um lance muito bom, um lance de muita movimentação ofensiva, acontece o gol do Brasil. Acho que é importante falar, né, eu tava falando desse ataque móvel, no lance do gol do Brasil, o João Pedro tá fazendo a função do camisa 10, e o Gabriel Martinelli e o Douglas Santos, que tava jogando de zagueiro pelo lado esquerdo, fazem uma inversão. Os três fazem uma triangulação, o João Pedro ele vem buscar a bola no meio campo, ele, o Gabriel Martinelli e o Douglas Santos fazem uma triangulação, o Douglas Santos passa infiltrando ali na função da ala esquerda do Martinelli, o Martinelli fica, o Douglas Santos vai e lança pro Rafinha, que não tava nem de 10, nem de ponta direita, tava naquela função que eu falei de segundo atacante pela esquerda, ele faz aquele facão que ele faz muitas vezes no Barcelona, o Rafinha tá jogando numa posição muito parecida com que ele tá no Barcelona, o Rafinha pega uma excelente bola do Douglas Santos, que faz uma linda jogada, tá? Eu tava desconfiando do Douglas Santos, mas ele fez uma excelente jogada, não tenho o que falar, dá a bola pro Rafinha, que dá uma excelente finalização, e o Estevão, que também tava ali nessa função de segundo atacante ali pelo lado direito, aproveita a chance, a bola tá quase em cima da linha ali no rebote, dá uma bicicleta e faz um golaço, o primeiro gol do Estevão com a camisa da seleção brasileira. E eu quero destacar o Estevão aqui, tá? Porque o Estevão, pra mim, é o destaque do primeiro tempo. Deu passe de letra, deu chapéu, deu vários dribles. O Estevão tá acertando tudo, tá? A atuação do Estevão hoje no Maracanã tá sendo algo de tirar o chapéu, assim, tá muito bem mesmo. Tanto que depois do gol que ele próprio marca, ele segue jogando muito bem, ele quase faz outro golaço ali, fazendo um corte, depois de uma bola recebida do Bruno Guimarães, faz um corte, faz o drible e chuta um pouco pra cima, chuta um pouco pra fora, mas o Brasil segue apertando, segue martelando. O Gabriel Martinelli também teve uma oportunidade onde ele faz uma linda jogada de drible mesmo ali no lado da área, como um ponto esquerdo, mas a finalização vai um pouco pra fora. E bom, o Brasil segue amassando. Eu acho que esse segundo tempo tem tudo para o Brasil ampliar o resultado. Quase teve até mais, né? Porque teve um lance ali polêmico, né? Que o juiz dá uma expulsão pro jogador do Chile após fazer um pisão no Wesley, mas ele vai no VAR e vê que é um lance pra amarelo, coisa que eu concordo, tá? Eu acho que foi um pisão não natural de jogo, porque é um pisão que é uma falta, mas não era lance pra vermelho. Achei um exagero do juiz. O juiz, aliás, tá amarrando muito o jogo, tá? O juiz, na minha opinião, tá amarrando muito o jogo mesmo. Mas bom, tem esse lance e depois também pro lado do Brasil, o Casemiro dá um pisão muito semelhante ao que o jogador do Chile fez, e o Casemiro recebe um amarelo. Eu acho que é justo pelo critério do árbitro, se deu um amarelo pro jogador do Chile, tinha que dar amarelo mesmo pro Casemiro. E nesse lance depois, na cobrança de bola aérea, nessa fala do Casemiro, tava impedido, mas o Alisson faz uma grande defesa, se redime aquela saída que ele tinha feito meio estranha que eu mencionei, mas ele faz uma grande defesa, uma excelente defesa, e defesa de um dos melhores goleiros do mundo, que é o caso do Alisson, né? Bom, galera, agora vamos pro segundo tempo, eu já volto aqui também, vocês vão ver só o corte, assim, pra falar do segundo tempo, mas eu acho que a tendência é o Brasil manter isso. Eu quero ver se alguém vai entrar, eu quero ver se vai mexer alguma coisa, mas eu acho que taticamente vai seguir por aí, viu, galera? Muito obrigado, viu? A gente já volta aqui. Bom, galera, de volta aqui depois desse segundo tempo. Vamos Brasil, caralho! Vitória, porra! Sempre fico muito feliz com a vitória da nossa seleção, cara. Muito bom ver que a gente tá no caminho aí pra exercer nosso favoritismo, que a gente tem uma seleção capaz, sim, de ser campeã do mundo, e muito bom ver essa seleção jogando bem, tá? Mesmo que tenha sido só um jogo. Bom, vamos analisar o segundo tempo aqui, depois que analisei o primeiro, por isso que eu tô empolgado, tô feliz, acabou de acabar, como vocês podem ver ali. Bom, cara, o segundo tempo começa, o Brasil não tem muitas mudanças, os primeiros 20 minutos do segundo tempo são bem xoxos, assim, o Brasil trocando passe, ainda no 3-5-2 sem bola e tal, e aí passa 20 minutos, o Carlo Ancelotti decide mexer no time, né, e aí é onde tem as grandes coisas da partida de hoje, as grandes coisas do segundo tempo, né, que são as substituições. Nesses primeiros 20 minutos só teve uma boa chance do Casemiro e tal, e destacar também a partida do Casemiro e do Bruno Guimarães, tá, durante os 90 minutos, jogaram muito bem, o Casemiro não erra um passe, é muita classe, e o Bruno Guimarães correu muito hoje, tá, correu muito, fez uma grande partida, talvez a melhor partida dele com a camisa da seleção. O Bruno Guimarães que vem melhorando com a camisa com a seleção faz um tempinho já, ele já vinha se encaixando um pouco melhor com o Gerson, e agora com o Casemiro, pô, se encaixar os dois, aí temos dupla de volante, pô, tô falando os dois sem muita qualidade técnica. O Bruno Guimarães é um dos melhores segundos volantes, primeiro volante, faz todas as funções de volante na Premier League, é muito bom ele ver trazendo isso pro Brasil. Bom, depois a gente tem nos 20 minutos, tô com minha colinha aqui, claro, pra não errar as duplas, saem o Estevão e o Casemiro. O Estevão, eu não entendi ele sair, ele fez um excelente primeiro tempo, não entendi porque ele saiu, mas fui provado errado, por isso o cara no Ancelotti tá lá e eu tô aqui, mas sai o Estevão e o Casemiro, entrou o Andrei Santos no lugar do Casemiro e o Luiz Henrique no lugar do Estevão. O Luiz Henrique, galera, que todas as vezes, isso antes de falar do jogo de hoje, tá? Antes de hoje, todas as vezes que ele jogou com a camisa da seleção brasileira, ele sempre representou, ele sempre jogou bem. E hoje não foi diferente, tá? A gente vai chegar lá. E depois saem o Gabriel Martinelli e o João Pedro e entram o Caio Jorge no lugar do João Pedro e o Lucas Paquetá no lugar do Martinelli. Aquele 3-5-2 com a bola, ele troca para um 4-3-3 clássico. Agora a gente teve um meio campo entre o Andrei Santos, o Bruno Guimarães e o Paquetá, que é um meio campo bem fluido, tá? Um meio campo bem fluido também. O que eu tava falando do ataque, das mudanças de posições, estava acontecendo nesse meio campo, com o Bruno Guimarães indo pra frente, o Paquetá ficando atrás, o Andrei Santos subindo, o Bruno Guimarães ficando
atacando. Realmente, assim, muito bom a entrada dos dois, a entrada do André Santos e do Paquetá, principalmente do Paquetá, né? E o Caio Jorge entra também. E aí, desculpa, né? Pra voltar ao 4-3-3, tem esse meio campo. E no ataque, a gente fica com o Luiz Henrique na ponta direita, o Rafinha na ponta esquerda e o Caio Jorge. Deu uma cortada, mas sim, o Caio Jorge na frente, ali fazendo um 4-3-3 clássico, né? E o que acontece agora, sem analisar a parte da tática, analisar o talento individual, é que as substituições mudam o jogo do Brasil, que tava assim no segundo tempo meio xoxo, meio cansado. O Brasil volta a atacar, volta a pressionar, vai pra cima, e com destaque a dois grandes jogadores, que é o Luiz Henrique e o Paquetá, tá? O Luiz Henrique, pô, eu tava falando, ele parece que ele pegou de onde ele parou lá com o Botafogo, com a seleção brasileira, de onde ele parou de ser convocado e voltou mais ainda, voltou no mesmo nível, voltou jogando muita bola, chamando o jogo, fazendo grandes jogadas individuais na ponta direita, não tava exercendo o papel que eu tava falando do Estevão ali como segundo atacante, não, ele tava de ponta direita e saiu driblando, saiu fazendo grandes jogadas individuais, muito bom jogo do Luiz Henrique, né, até o que culmina numa grande jogada que ele faz, ele tá até ele pega a bola no meio, vai correndo até a ponta esquerda, dá um lindo cruzamento pro Paquetá e faz um lindo gol, faz um belo gol, o Luiz Henrique, pra mim, que é o melhor ponta da seleção brasileira nessas eliminatórias, melhor até que o Vinícius Júnior, tá? Que ganhou até um prêmio The Best merecido, claro, durante esse processo, tal, durante esse ciclo, mas o Luiz Henrique jogou mais nesse ciclo que todos os pontos da seleção brasileira, na minha opinião, incluído o Vinícius Júnior, tá? Mas isso não é caso de hoje, tô só dando uma polemizada aqui. Mas, bom, o Luiz Henrique entra muito bem, junto com o Paquetá também, o Paquetá logo faz o gol, e logo depois a gente tem uma outra jogadaça do Luiz Henrique, uma grande jogada individual agora pela ponta direita, onde ele e o Paquetá faz uma jogada assim, de muita qualidade técnica. Ele primeiro dá um passe muito bom ali pro Luiz Henrique, e ele faz um corta-luz assim na devolução da tabela que, pô, é impressionante. Pro Bruno Guimarães, estava ali na frente, muito bem posicionado, devolve pro Luiz Henrique, segue fazendo uma jogadaça e chuta a bola, bate na trave e gol do Bruno Guimarães. Pô, show, golaço. O meio campo móvel, dessa vez não foi o ataque que tava móvel, era o meio campo. Pô, gostei de ver, tá? Gostei de ver. Acho que a gente falou muito já sobre o primeiro tempo, agora sobre o segundo. Sobre o segundo tempo, acho que as coisas mudou um pouco o esquema tático, né? Foi um jogo mais agora um 4-3-3 clássico, né? Mas é um jogo onde o Brasil joga muito bem mesmo, assim. O segundo tempo, principalmente. Eu tinha falado que o Estevão tava no dedo do show, mas pra mim não tem como não dar o prêmio de craque da partida pro Luiz Henrique. Ele fez um fumaceiro, jogou muita bola mesmo nessa partida. E, pô, fico muito empolgado, tá, galera? Acho que pro jogo contra a Bolívia a gente tem que ter expectativas diferentes. É lá em El Alto, é diferente, é muita altitude. Acho que vai ter mudanças no time também. Mas hoje a seleção brasileira jogou muito bem. Foi bem no primeiro tempo. Faltou um pouquinho ali o poder de finalização, mas no segundo tempo, quando tava ali um pouco xoxo, entraram as substituições e mostraram por que elas estão ali, tá? Paquetá muito bem, Luiz Henrique muito bem. O Caio Jorge não teve nenhuma oportunidade, entrou também, não fez muita coisa. Acho que não teve muito tempo também, não posso julgar. Mas, e depois o Richarlison também entrando no lugar do Rafinha, né? O Richarlison ganhou uns carrinhos ali na raça, na defesa e tal, mas também tava jogando meio fora de posição, tava na ponta esquerda e não fez muita diferença o Richarlison, Caio Jorge. Mas o Paquetá, o Luiz Henrique e o André Santos também, que entrou, que eu esqueci, jogaço. As substituições entraram muito bem no Brasil, gostei de ver. É um grande jogo da seleção, todo mundo, óbvio, fica muito feliz. Seleção brasileira, pô, tamo bem. Temos treinador, isso me deixa muito feliz, velho. Temos treinador. E vamos que vamos, Brasil, torcendo aí agora contra a Bolívia e depois os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão lá na Ásia. Bom, só antes de terminar, eu falei do Vinícius Júnior pra dar aquela polemizada e tal, mas eu quero falar agora de outro jogador que eu fiquei pensando aqui. Cara, a situação do Rodrigo tá muito complicada, tá? Tá muito complicada. Porque na ponta direita temos Estevão e temos Luiz Henrique, que vem jogando muito. Luiz Henrique, que é a camisa da seleção brasileira, vem jogando muito faz um tempo. O Estevão é o Estevão, todo mundo sabe do talento dele. E o Rodrigo tá numa situação difícil. Ele é reserva do Real Madrid jogando de ponta esquerda, tá? Reserva do Vinícius Júnior. Que eu falei do Vinícius Júnior que não tava aqui, que foi pior que o Luiz Henrique, beleza? Mas é o Vinícius Júnior, a gente sabe que ele vai voltar, a gente sabe que ele tem posição nessa equipe. Agora, o Rodrigo, eu acho que a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer com ele, tá? Claro que eu acho que ele vai ser testado ainda, claro que eu acho que ele ainda vai voltar pra seleção, mas se vai ser titular, se vai mesmo pra Copa do Mundo, é muito tempo pela frente, tem o Antony disputando posição também, tem muita coisa pra ver. Bom, galera, valeu aí essa análise do vídeo, muito obrigado, deixem o like aí, é nóis, tamo junto, valeu!